Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção das páginas 205, 206 e 207 do livro didático de português. Questão 1. Leia a tira a seguir. Os jornais estão cheios de notícias ruins e ninguém os devolve por causa disso. A vida está cheia de coisas ruins e todos a aceitam. E a senhora quer devolver um simples salaminho porque está estragado? Ora, minha senhora. Assinale a alternativa que explica o que as falas de Manolito nos 2 primeiros quadrinhos expressam. Apresentam fatos para comprovar a qualidade do salame, apresentam argumentos para convencer a senhora a não devolver o salame, dão exemplos para convencer a cliente de que o salame estragado não é ruim, apresentam apenas a revolta do personagem contra o mundo. Então, nos 2 primeiros quadrinhos, quando ele fala que os jornais estão cheios de coisas ruins e ninguém devolve, a vida está cheia de coisa ruim e todo mundo aceita, ele quer fazer o quê? Ele quer apresentar argumentos para convencer a senhora a não devolver o salame. Então, a resposta correta, a qual vocês deveriam assinalar, seria essa, ok? A segunda, tá bom? Letra B. O que produz o efeito humorístico na tirinha? O efeito humorístico é causado pela comparação entre fatos abrangentes da vida e das notícias de jornal, como o salame estragado que Manolito vendeu à senhora. Ele é muito cara de pau, né? Releia em voz alta a fala do personagem dos 2 primeiros quadrinhos. Como você pronunciaria a palavra ruins? Bom, na verdade, a maioria das pessoas diz ruim ou ruim, né? Coloca a sílaba tônica no rum, e na verdade é no in. Então, a pronúncia correta seria ruins, com a sílaba tônica no ins, assim como em ruim, com a sílaba tônica no in, ok? Há várias outras palavras que causam dúvida na pronúncia quanto à posição da sílaba tônica. Leia. Circuito Sesc de Artes. Aqui não tem nada para ler. Prêmio Nobel, ok? E Condor. Leia as palavras a seguir em voz alta. Aqui eu até repeti. Leia as palavras a seguir em voz alta. Ruim, Nobel, Circuito e Condor. Copie-as no caderno e circule a sílaba tônica de acordo com o modo como você fez a leitura. Depois, confira se a sua fala está de acordo com a prosódia. Prosódia é o quê? Lembram que eu falei na outra aula? É a pronúncia correta das palavras dentro da gramática, ok? Então, as sílabas a serem circuladas seria o in, de ruim, o bel, de nobel, circuito seria o cui e o condor, o dor, ok? Então, você teria apenas que fazer isso. Circular as palavras, escrevê-las novamente no caderno, né? E depois circular a sílaba tônica. In, bel, cui e o dor, ok? Leia este anúncio publicitário em voz alta. Cursos gratuitos Senai. Oportunidades que geram oportunidades. Então, vamos ver o que ele fala. Qual é o objetivo desse anúncio? Primeiro, ele faz uma pergunta do anúncio. O objetivo desse anúncio é divulgar os cursos gratuitos promovidos pelo anunciante. Como você leu a palavra gratuitos? Comente com os colegas e professor. Bom, muitas pessoas às vezes falam gratuitos, né? Coloca a sílaba tônica aí no i. Na verdade é gratuitos, ok? Cursos gratuitos. Então não é gratuitos, é gratuitos, bom? Comente isso aqui, já falei com vocês. Leia outras palavras que podem causar incerteza quanto à posição da sílaba tônica. Se tiver dúvida quanto ao significado de alguma, consulte um dicionário. Então, neste quadro, ele separou
as palavras em proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Então, ele escreveu sílaba tônica de acordo com a prosódia. Prosódia é o estudo da parte da gramática da sílaba tônica, ok? Da pronúncia correta. As oxítonas, lembra aqui, ó, primeira sílaba forte, contando sempre da direita para a esquerda. Então, a primeira, na verdade, não, a última, contando da direita para a esquerda. Porque se eu falar primeira, vai ser o quê? Mister, vai ser o miss, né? Re, e aqui re também e o su. E, na verdade, é o contrário, é o ter, o sem, o fen e o tio. Então, na verdade, as oxítonas, contando sempre da direita para a esquerda, é a última sílaba forte, ok? Aqui, ó, a última. As paroxítonas vão ser o quê? As penúltimas. E as proparoxítonas, antepenúltimas. Lembrem-se que na língua portuguesa eu só tenho até a terceira sílaba mais forte, primeira, segunda e terceira. Eu não tenho quarta, quinta, independente da minha palavra. Ela pode ser uma palavra de 6 sílabas, 7, 5 sílabas. Eu tenho que olhar somente até a terceira sílaba em relação à minha sílaba tônica. Qual que é a minha sílaba tônica? Eu olho a primeira, a segunda e a terceira. Toda vez que for a terceira, vai ser o quê? Proparoxítonas, porque são acentuadas, ok? Toda proparoxítona é acentuada, não se esqueçam disso. Então, se for a terceira, é proparoxítona e tem que receber acento. E eu tenho a primeira, contando de trás para frente, da esquerda para a direita, oxítona, e a segunda, paroxítona, ok? Então, as proparoxítonas são mais fáceis de nós reconhecermos por causa do acento na terceira sílaba. Então, o que vai acontecer? Infelizmente, elas vão nós vamos ter no vocabulário, ter menos o que? Proparoxítonas, tá? Por quê? Porque a acentuação, as regras de acentuações das paroxítonas e das oxítonas são maiores, embora as oxítonas são bem tranquilas. Por quê? Eu coloco acento nas oxítonas terminadas em a, e, i, o, ou em ou ens, que é o plural de em. Tá? Igual aqui, ó, tem um exemplo, ó, refém, que ó, refém, terminada em e, m. Ela recebe acento, porque ela é uma oxítona terminada em. Então, todas as oxítonas terminadas em ou ens, que é o plural reféns, elas vão receber o quê? Acento. Tá? Como alguém. Já reparou que alguém tem acento, porque é terminada em também, e é uma oxítona. E as terminadas em e, as terminadas em a e as terminadas em o. Neste caso aqui, ó, em também. Aqui, por que não tem acento? Professora, terminada em E. Não, ela é terminada em ER. Tá? Olha a diferença. ER, ok? As regras de acentuação das paroxítonas são bem maiores. Tá? Terminada em L, terminada em R, terminada em ditongo, PS. Então, assim, em I, em IS, eu tenho várias regras para acentuações das paroxítonas. Então, na língua portuguesa, eu tenho mais palavras paroxítonas e oxítonas, tanto que neste quadro nós podemos perceber isso. Olha o que ele fez, ele trouxe, o livro trouxe algumas palavras paroxítonas, algumas oxítonas, e olha o tanto de paroxítonas. Tá? Então vamos lá, proparoxítonas: álibi, arquétipo, azáfama, êxodo, interim, ômega, protótipo e zenite. Todas proparoxítonas, a sílaba mais forte, a terceira contando da direita para a esquerda, ok? Então essas são as pronúncias. As paroxítonas são as que tem mais na língua portuguesa, né? Que existe mais na língua portuguesa. Avaro, tá? E não é ávaro, avaro. Algumas aqui tem umas pronúncias esquisitas, turma, mas por causa da sílaba tônica, onde existe a sílaba tônica delas. Então, às vezes, fala assim, nossa, tá falando errado. Não é porque nós não temos muito hábito de falar dessa forma correta. Então, por isso que às vezes pode soar diferente, ok? Austero, não austero, austero, caracteres, tá? Fortuito, 3 sílabas. Ibero, tá vendo? A sílaba forte é no bé. Pudico, tá? Juniores, plural de júnior.
Látex, não é látex, é látex. Aqui, ó, a sílaba forte é no lá. Pegada, recorde, tá? Aqui, ó, acento no có, recorde. Senão seria recorde, aí teria acento. Rubrica e não rúbrica, porque não tem acento. É paroxítona, não é proparoxítona. Seniores, mesmo não tendo acento, sênior tem, tá vendo? Ó? Senior, aqui eu tenho uma proparoxítona, mas quando eu ponho no plural, seniores, paroxítona. Têxtil, e não tem pessoas que falam, em vez de têxtil, fala textil, né? Palato, tá? Tanto que soa fraco, mister, tá vendo? Recém, refém e sutil, e não sútil, tá? Sutil. Então, eu tenho aqui um quadro com palavras um pouco diferentes na pronúncia. Por quê? Porque a sílaba tônica são essas que estão em negrito, ok? Não como nós ou algumas pessoas, às vezes nós ouvimos ou as pessoas falarem, principalmente essa palavra aqui, muitas pessoas falam, as pessoas falam o quê? Rúbrica, né? Fala rúbrica e não rubrica. Porque é estranho falar rubrica, só que é o correto, tá? Coloque a sua rubrica aqui para mim, por favor. As pessoas falam, coloque a sua rúbrica, faz uma rúbrica aqui para mim. Mas o correto é rubrica, assim como em gratuitos, não gratuitos, ok? Perceba também que como as sílabas tônicas das palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente, temos mais segurança na hora de pronunciá-las, se elas estiverem escritas. Observar a sílaba tônica das palavras é importante também para assegurar a comunicação. Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e observe como, com humor, foi ressaltada a confusão que uma palavra pode causar. Depois responda as questões no caderno. Quer um pedaço de rapadura? Não. Maria Mole? Não. Quindim? Não. Chico, eu disse que gostava doce. Ou seja, quando ela fala eu disse que gostava doce, é como se ela tivesse falado doce. Eu disse, aqui ó, Chico, eu disse que gostava doce, mas na verdade é doce de você, né? Na verdade ela tinha que falar de você, não doce. Doce, é como se ele entendeu doce, não de você. Por que Chico Bento ofereceu tantos tipos de doce para a menina? Porque ele entendeu que ela gostava de doce, tá? Doce, não de você. Que a menina realmente gostava? A menina gostava de Chico Bento. O que provoca o humor na tirinha? A confusão de palavras causada na comunicação provocou o humor. Qual foi o motivo da confusão na comunicação entre os dois? A junção do termo de você é falada com doce, tonicidade na última sílaba, o que fez que Chico Bento entendesse doce, tonicidade na penúltima sílaba, ok? Essa atividade eu fiz junto com vocês, lembram? Da palavra gosto e da palavra gosto. Nós vimos fechado e aberto, né? Eu até coloquei aqui para vocês novamente. Leia a tirinha a seguir. Estranho. Eu me agachei para pegar um livro e quando levantei, me deu uma pontada na cintura. Ora, e daí? Na minha idade, não dá para dizer que é velhice. Devo ter pego uma corrente de ar. Claro, foi isso. De certo, alguém deixou uma porta aberta, e sem eu perceber. Entraram 37 anos. Ai, até parece. No último quadrinho, a aparência do personagem é de desânimo. Por que ele se sentiu assim? Por ter concluído que a dor nas costas seria um sinal de velhice. Mas 37 anos é muito novo, né, gente? Mas às vezes dá dor nas costas mesmo. Leia em voz alta as falas do personagem nos 2 primeiros quadrinhos. Como você pronunciou as palavras pegar e pego? Bom, eu já falei, né? Eu pego o livro assim que sair daqui. Então, pegar e pego, ok? Como se eu tivesse a sílaba tônica no pé aqui e no gar aqui, neste caso, ok? Agora leia essa frase em voz alta. Eu pego o livro assim que sair daqui. Qual a diferença entre a pronúncia de pego nessa frase e na tirinha? Nessa frase, o é aberto.
pego. Na tirinha, o E é fechada. Estranho, eu me agachei para pegar, né, um livro e quando levantei, me deu dor na cintura. Então, aqui é pegar. Então, nessa frase, o E é aberto e na tirinha o E é fechado. É por quê? Porque o gar vai ser mais forte, ok? E nesse caso aqui, pego, o pé vai ser mais, no caso do gar, é mais forte que é no pé. Ou seja, lembra que eu falei na outra aula? Quando eu tenho o som fechado é como se eu tivesse o quê? Um circunflexo. E quando eu tenho a vogal aberta, é como se eu tivesse um acento agudo, ok? Então, nessa frase, o E é aberto e na tirinha o E é fechado. Para pegar, P, tá vendo? Pegar. E aqui, pego, tá? Pesquise palavras que sejam iguais na escrita, mas na fala tem um som representado pelas vogais E ou O diferentes, por ser um som aberto ou fechado. Exemplo, L, nome da letra L, e ele, pronome pessoal masculino. Então, quando eu falo L, acento aberto, ele, acento fechado. Faça uma lista com as palavras pesquisadas. Copie também as frases em que você encontrou as palavras, pois o contexto em que elas são usadas é importante para saber o seu significado. Então, palavra solta é mais complicado de saber o significado. Apresente oralmente para a turma. Esse aqui não precisava, né? Então, aqui eu tenho algumas sugestões, caso alguém não tenha conseguido fazer ou não tenha conseguido fazer muitas. Então, aqui, ó, algumas possibilidades. Aqui, ó, acordo, entendimento. Acordo, verbo acordar, tá? Acerto, acordo, correção. Acerto, verbo acertar. Então, isso que era para fazer. Colher, utensílio de mesa. Colher é o que? Apanhar. Começo, contrário de início. E começo, do verbo começar. Corte, corte, morada do rei. E corte, ato de cortar. Vem do verbo o que? Cortar. Jogo, divertimento. Jogo, verbo jogar. Molho, líquido, caldo. Molho, líquido, caldo. E molho, feixe, do verbo molhar. Olho, órgão da visão. E olho, verbo olhar. Rego, suco, vala. E rego, verbo regar. Sede, vontade de beber. E sede, lugar. Sobre, em cima. E sobre, do verbo sobrar. E sobre, né, do verbo sobrar. Vede, do verbo ver. E vede, do verbo vedar. Então, eu tenho aqui algumas sugestões de respostas. Caso você tenha feito as suas, não precisa apagar e colocar essas não. Caso você tenha ficado com dúvida, você pode copiar algumas aqui, ok? Era para fazer? Sim, toda vez que eu passar a atividade é para ser feita. Neste caso aqui da letra B, é claro que não teria como você fazer, porque nós não estamos em sala de aula. Mas daria para fazer pesquisa e a letra A tranquilamente, ok? E caso tenha dúvida nela, é como eu falei, aqui no livro nos traz algumas sugestões, algumas possibilidades de respostas. Bom, turma, hoje eu vou deixar o exercício da página 208. Eu coloquei páginas aqui, mas na verdade é só uma página, 208, ok? Para vocês treinarem um pouco mais a respeito dessas palavras, da tonicidade da palavra, da sílaba tônica da palavra, tá bom? Só é uma página só, então é pouca coisa. E na próxima aula eu corrijo e continuo com o conteúdo. Lembre-se, juntos no caminho certo.